Ok. Vamos lá! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Eu estou aqui hoje com uma mulher muito maravilhosa, baiana, de Jaguaquara, professora, mãe de duas filhas, Jaguaquara na Bahia. Eu não conhecia, hein? É na Bahia, né? Muito Na bem. Bahia. E a terra boa, Isso. calor. Porque tem Jabaquara em São Paulo. Isso, por isso que eu confundi. E também a idade, né? A gente vai ter dificuldade de enxergar. Você tem duas filhas, a Nayara e a Nailana. Mas só brasileiro mesmo. Eu Isso. não índio, isso, Midi. A Midi é licenciada em letras com pós-graduação em estudos literários, escritora, poeta, autora do livro de poesias Tocando Palavras, edição já esgotada, hein? Por aí vai. Ela é uma mulher sensacional, escreve, mas muito, muito bem. São textos que nos comovem, nos emocionam. Se você quiser dar uma olhadinha aí no Instagram da Midi, depois ela vai falar sobre ele. Bem-vinda, Midi, ao meu canal do YouTube. Pode responder. Oi, Lu. Obrigada, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com você nesse momento, que eu sei que vai ser um momento muito gostoso. Você é uma pessoa maravilhosa, muito bem-humorada, e por mais difíceis que sejam as situações que nós tenhamos a tratar, você sempre dá um ar muito leve, muito gostoso a todas as situações. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui com você para essa conversa informal. Muito legal, eu acredito que será. Com certeza. A gente se conheceu de um jeito tão inusitado, né? Foi tão legal. Eu estava lá na Feira do Livro aqui em Lisboa, tensa, triste, porque as pessoas passavam e nem olhavam para mim, e eu queria falar do meu livro, e a gente sorriu uma para a outra, né? E você chegou pertinho de mim, eu falei, oi, quer conhecer meu livro? Aí você respondeu, eu vi que era brasileira, e começou uma amizade que já tem bastante tempo, né? E é muito bom, viu, ter você na minha vida. E eu queria começar essa entrevista falando de todos esses acontecimentos que, infelizmente, estão no Brasil, né? A gente está vivendo um século XXI que eu acho que ninguém ainda aprendeu nada. Eu acho que as pessoas ainda estão desaprendendo muitas coisas, principalmente a amar o próximo, a respeitar o próximo. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que é ser uma mulher negra. Quando você nasceu, seus pais deviam... Pelo que eu te conheço, seus pais devem ser, não sei se estão vivos ainda, devem ser pessoas muito especiais, que te deram muita autoestima. Eu vejo que você é uma mulher que se ama muito, que se valoriza muito, e isso é muito bacana, é o que você me passa. E você, quando começou a crescer, começou a se perceber, como é que foi esse processo? Você tem lembrança disso? Então, o Brasil é um país de herança escravocrata. Esse debate a respeito da negritude, a respeito de racismo, é um debate que já acontece há bastante tempo, ultimamente de forma mais acirrada, de forma mais, eu diria assim, mais aberta, porque mais pessoas estão estudando, mais pessoas estão discutindo o tema. Autores negros têm tido a iniciativa e a resistência de dizer aquilo que são as nossas angústias, aquilo que são as nossas dores. E, do outro lado, tem o embate, com certeza, porque existe um interesse muito grande em perpetuar essa situação de dominação sobre um determinado grupo.
Sim. Essa conjuntura que faz com que as coisas estejam articuladas de forma a privilegiar um grupo em detrimento de outro. Isso é uma coisa institucionalizada. A isso nós chamamos de racismo estrutural. E Isso. o Brasil tem um racismo estrutural. O que é que acontece? A gente não nasce sabendo disso. A gente nasce se percebendo criança, se percebendo gente, interagindo com as pessoas, sendo feliz dentro de um lar, que por mais humilde que seja, é seu espaço, e você se sente bem ali com seus pais, com seus irmãos, com seus avós, acolhido, acolhida, nas suas alegrias. Num determinado momento, a gente vai para fora de casa. E aí, em dado momento, a gente começa, então, a perceber um tratamento diferenciado. Nos primeiros anos, lembrando assim a fase bem lá na infância, na escola, vem assim o momento quando a gente ali, já no terceiro, quarto ano frequentando a escola, começa a ser xingado de negro, de negra. E você não sabe o que é isso, porque para você só se percebe gente até então, não é? E esse xingamento vem com um tom, vem com algo ali que faz você, poxa, o que está acontecendo aqui? E aí você vai para casa e você vai para o espelho. E é nessa hora que você se depara com a questão de que a cor da minha pele é diferente da cor da pele do outro. É por isso que ele está me chamando de negro, de negra. Mas e daí? O que é que diferença isso faz? Na cabeça da gente até então isso não faz diferença nenhuma. Mas a insistência, a persistência desse xingamento e de querer te colocar à parte, já dizendo porque você é negro, porque você é negra, faz a gente ficar assustado, apreensivo. E eu, como mulher, comecei a voltar para minha casa e questionar mesmo diante do espelho por que eu sou negra. Por que eu não nasci com a cor da pele dos outros, das outras, para não ser chamado de negra e não ficar nesse dilema? A gente vai crescendo, vai chegando à adolescência e essa apartação vai ficando mais acirrada e a gente começa, então, a buscar o meio de se tornar também branco. E esse é um processo muito doloroso, sabe? A gente vai para frente do espelho, olha, começa na brincadeira. A gente começa a colocar pano na cabeça para aquilo balançar, porque o nosso cabelo natural não balança, não tem a emoliência. E a gente começa a colocar pano na cabeça para se ver branca, só que você não pode sair com pano na cabeça. O que é que você vai fazer? Aí você começa a passar pelos processos, as pessoas te submetem ao processo de... eu me lembro que na minha época de infância era o ferro aquecido na brasa e passava no cabelo, e depois a chapinha também aquecida na brasa, que hoje está sofisticada, não é? Elétrica e tal, e todo mundo usa. Mas, assim, naquele momento ali da infância, 6, 7 anos de idade, você está tendo seu couro cabeludo queimado para você ficar parecido com o outro, isso é muito violento. Quando nós temos penteados que são tão adequados ao nosso cabelo e que ficam muito bonitos, a meu ver, isso é uma questão de educação para o olhar, não é? Fica muito bonito e que está muito mais a cara da gente. Nada contra quem queira alisar o seu cabelo, dar progressiva, dar a chapinha, mas isso não tem que ser imposto, isso não tem que ser uma necessidade para você se branquear, parecer com o outro e ser aceito. Os meus pais, eles assim, na infância, foram muito exigentes com os filhos, em termos de educação, para que a gente estivesse no futuro, num patamar onde a gente pudesse estar socialmente par a par com outra pessoa qualquer, né? Então, assim, exigiram muito da gente que a gente estudasse, exigiram muito da gente que a gente tivesse um comportamento social impecável. E essa coisa do impecável, ela é complicada porque criança é muito à vontade, adolescente é muito à vontade, os outros podiam estar à vontade e a gente tinha que sempre estar vigiando a atitude da gente.
para não ser xingado disso, para não ser xingado daquilo, para não ser apontado. Porque se sumisse um lápis, foi o neguinho que pegou, a neguinha que pegou. Porque se qualquer coisa mal feita era imputada ao negro ou à negra que estivesse mais próximo, sabe? E isso eles diziam, assim, não faça, se afaste, não se envolva. Isso gera, Lu, para a gente uma situação de tensão eterna. Você está sempre se vigiando e vigiado. É muito complicado lidar com isso. Agora, sim, foram grandes incentivadores dos filhos, sabe? Meu pai trabalhou a vida inteira numa escola, numa instituição de ensino. Primeiramente foi o meu avô. Ele auxiliava o meu avô como marceneiro da escola. E depois ele foi aprendendo ali a profissão. Quando meu avô se aposentou, meu pai, então, foi quem ficou no lugar, era o profissional da instituição. E nessa época, era para a gente colocado como sendo assim, um privilégio muito grande estudar nessa escola, que era uma escola particular. Então, a maior parte do tempo, todos os filhos estudaram numa escola particular. E a gente tinha que fazer um esforço muito grande para tirar boas notas, porque ele dizia o seguinte: vocês estudam de bolsa. E a escola diz que se tirar nota menor do que X, no próximo ano não ganha a bolsa. E a gente tinha que se esforçar muito para estar sempre acima da média, não é? Se o outro tirava um 6, um 7, a gente tinha que tirar 8, 9, 10 para sustentar a bolsa. Ora, essa bolsa, na verdade, foi assim um engodo na nossa vida durante muito tempo. Primeiro, meu pai, muitas vezes, ele teve que fazer trabalhos para além do que era a obrigação do trabalho dele na escola, né? Fazia trabalho para pessoas particulares na escola e não cobrava, não podia cobrar, porque, de qualquer forma, estava pagando pelos estudos dos filhos. Então, ele, para além do horário de serviço dele, ele fazia ainda muito tempo de trabalho. Mas depois a gente veio a descobrir, aí eu já era adulta, já fui ensinar nessa mesma instituição de ensino e descobri o seguinte, que nós estudávamos no colégio, porque tínhamos bolsa dada pelo Estado, pelo nosso Estado, para aquele colégio. Não éramos os únicos bolsistas, certo? O colégio recebia sempre um percentual X de bolsa e dentre essas bolsas, e algumas dessas bolsas eram destinadas também a nós, como a outros filhos de funcionários da escola de pele branca. Mas deles nada era cobrado. O meu pai pagava, então, 2 vezes, porque pagava com um trabalho para além do horário de trabalho dele e a gente tinha essa coisa da exigência de ter tudo melhor, de fazer tudo melhor, porque precisava tirar boas notas para manter a tal da bolsa. Então, assim, só mais tarde sabendo disso, isso gerou uma angústia, gerou uma revolta, que já não é mais angústia, que já não é mais revolta, sabe? Recentemente, agora no Dia da Consciência Negra, eu publiquei uns textos e as pessoas às vezes ficam assim: mas você é tão linda, mas você não precisa se sentir assim. Não estou sentindo nada. Eu só estou assim, na percepção, trazendo à memória coisas que eu vivi e que presencio ainda, presencio ainda no contar da história na atualidade, no tratamento que se tem na atualidade, e o que eu não quero é que isso vá para as gerações seguintes, os meus netos, os meus bisnetos e os netos dos outros negros, e todos, que eles estejam livres desse tipo de situação. Eu relatei lá o fato do desfile de 7 de setembro, quando era contada a história do Brasil. Eu fiz um texto agora no Dia da Consciência Negra falando sobre isso, não é? E o meu pai, ele trabalhava na escola, e eu me lembro que no período de montar o desfile, ele ficava até muitas horas tarde da noite montando os carros alegóricos. Num desses carros alegóricos, ele iria desfilar como escravo. Meu pai era negro, mas pintava o meu pai com uma tinta muito preta, e ele ficava feio, horroroso, eu morria de medo dele. E aí o pessoal dizia: ai, coitado de você, não precisa
ter pena de mim. Isso foi uma constatação que aconteceu naquele momento. Eu ficava com medo dele. Eu ficava com medo, inclusive, do processo de escravidão tornar a acontecer e ele realmente precisar vivenciar aquela cena de acorrentamento, aquela coisa toda. Eu tinha muito medo daquilo, Nossa, sabe? você vivia com medo, né? Sua Ficava vida com era ter medo. medo. Isso. Não só eu, como meus irmãos também relatam que se sentiam assim, entende? Então, assim, é um processo violento. Hoje já não tem mais isso. O desfile, pelo menos na minha cidade, já não acontece mais, e eu não tenho notícia de que no Brasil aconteçam esses quadros ainda, mas outros quadros são pintados. Com que objetivo? Tem um objetivo, não é? Tem um objetivo. É perpetuar essa situação de dizer que é feio, de dizer que o trabalho tem que ser o trabalho menor, tem que ser o trabalho braçal, a intelectualidade não nos pertence, a casa boa não nos pertence, o ter família, a coisa simples, ver-nos representados nos livros didáticos. A gente não se via. E até eu lecionei durante 30 anos e eu não via famílias negras nos livros. Você e eu não tinha uma pergunto aos meus referência, colegas né? hoje, Não tinha uma... ainda não aparece. Diga. Você não tinha uma referência. Ainda não aparecem. Exatamente. A gente não tinha um referencial, a gente não tinha uma representatividade, a não ser de ser o serviçal da casa. A família estava lá, a família era branca, em torno da mesa, em alguma situação sentada à sala de estar, sempre servido por alguém negro. Quando a gente olha, por exemplo, ali, a gente assistia ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, qual era a figura negra que aparecia ali? Era o Saci, o qual a gente também não queria aparecer. A gente não queria ter a imagem do Saci, e os coleguinhas chamavam muita gente de Saci Pererê nessa época. Ai, aquilo era tão doloroso. Ou então a figura da tia Anastácia. A tia Anastácia é negra. Queria ser a serviçal. E você vê como uma coisa é tão assim, que a tia Anastácia era a pessoa que sabia cozinhar, era quem fazia os bons quitutes, mas a quem é que foi atribuída a receita, a farinha? É Dona Benta, não é? Não é tia Anastácia. É verdade, a farinha é mesmo. Devia ser a tia Anastácia, é óbvio. Eu amo Monteiro Lobato e aprendi a ler, e eu não consigo ver Monteiro Lobato, tá? Eu não conseguia ter esse teu olhar, porque, Mídia, uma coisa que é importante a gente frisar aqui, que o vice-presidente Mourão disse que o brasileiro não é racista. Primeiro que eu acho que ninguém que é branco pode dizer isso. Eu acho que nós temos que perguntar a vocês, nós temos que perguntar ao povo, ao negro, o brasileiro é racista? Porque eu não sou negra, então eu não tenho como estar na sua pele para saber. Então eu acho que, como você falou, foi muito interessante, porque eu nunca tive essa visão que você está dizendo do Monteiro Lobato. Eu achava a tia Anastácia o máximo, o Saci Pererê eu achava o máximo, eu adorava aquelas histórias. E eu não olhava a cor. Eu não sei se foi a minha educação, a minha formação, mas eu não lembro, não tenho essa memória de falar, olha, a tia Anastácia é negra, o Saci é negro, o fulano é branco. Engraçado que eu não tenho essa referência. Eu cresci amando o Monteiro. Agora, você me colocando que isso é um estereótipo, esses dois, é muito interessante. Num país, Midi, que a maioria é negra, isso que me choca. A Bahia, como é que pode, numa sala de aula, ter preconceito ou racismo quando você era criança e tal, e até hoje existe, como num estado que tem, acho que 80%, né, são descendentes de negros na Bahia. E o Brasil, 60% são negros. Isso, assim, vocês são maioria.
E vocês precisam colocar essa voz, porque vocês são mais, entendeu? E eu fico imaginando isso. Como é que foi você lutar contra tudo isso? Se olhar no espelho, aprender a se amar, aprender a não aceitar esse tipo de humilhação, de comentário maldoso. Como é que foi esse processo? Então, só retomando aí um pouquinho a sua fala, você disse, olha, vocês são maioria. Nós somos maioria, mas nós somos maioria onde? Se nós somos em número maior, deveríamos estar também aparecendo em todas as situações, em todos os lugares onde o ser humano aparece no nosso país. E a gente percebe que são lugares pontuais onde nós estamos. São lugares muito pontuais ainda. Eu trabalhei em escolas durante 30 anos, como falei, e por muito tempo, nas instituições onde eu estava, eu era a única professora negra. A única. Quando eu olho a representação dos políticos da minha cidade, eu não vejo essas presenças. Eu fiz faculdade, eu não tive nenhum professor ao longo dos 6 anos, ou melhor, eu tive um único professor, não foi assim professor das disciplinas do currículo, mas foi um professor de uma disciplina extra curricular que a gente fazia, mas ele para mim era um professor meu. Mas a gente não tinha. Quando você olha as lideranças do nosso país, elas estão em uma minoria significativa. Então, assim, nós procuramos esse povo que a gente diz que é a maioria, no meu estado, por exemplo, na Bahia, e não estamos representados. E o que é que acontece? Para além dessa questão das relações afetivas, não é? O que a gente falou até agora em relação afetiva, mas para além das relações afetivas, tem as questões institucionais que nos privam de direitos. Isso é que é mais grave. Porque, por exemplo, nossas famílias, elas precisam ter casas dignas. E como é que essa casa veio e vem ainda para muitos negros no nosso país? Vem através da Casa Pequena, que é um programa de governo. Um quarto pequeno, tudo muito apertado, como se a gente não precisasse também ter um espaço confortável, como a maioria das pessoas gostam de ter. Entende? Então, assim, a organização, e eu acho que o Estado é muito responsável por manter essa política de não direito para esse grupo também. Tudo, engraçado que tudo é muito velado. Tudo é feito de uma forma assim, muito sutil, para parecer que você pode, mas na verdade você não pode. Eu me lembro que eu fui para São Paulo na década de 80 e eu saía pelas ruas de São Paulo procurando emprego. E a minha prima, foi a pessoa que me acolheu em São Paulo, ela disse, olha, quando você chegar na empresa que tiver aquele anúncio dizendo assim, que um dos critérios da seleção é boa aparência, nem peça. Ela já tinha ido anteriormente e já tinha passado pela experiência, não é? Quando o critério é boa aparência, se você é negro, você está fora. Mas eu era insistente, eu fui fazer, bati a porta muitas vezes e estava assim com um currículo, com uma situação de melhor qualificação para preencher determinada vaga e eu não entendia por que não podia, por que não era chamada. E aí caiu a ficha, realmente é essa questão. O negro não é para estar em determinado emprego. A boa aparência, isso, então... assumindo determinada função, porque não condiz com aquilo, com a imagem que a empresa pretende passar, e o olhar foi educado para o fato de que o negro não tem uma boa aparência, não é uma boa aparência. Felizmente, isso vai mudando aos poucos. Vai mudando aos poucos aí na televisão, mas é muito timidamente. E é muito por força das nossas lutas, não é natural, a mudança não é natural, é por força das nossas lutas. É o politicamente correto, né, Midi? Vai mudando pelo politicamente correto e não pela raiz do problema, né? Não pela raiz do problema. Exatamente.
E eu estou falando isso aqui, eu não faço parte de nenhum movimento negro, não faço. Uma pessoa também dentro das publicações que fiz esses dias comentou, né? Tem muito erro da parte dos movimentos de vocês que fizeram com que o olhar fosse desvirtuado para essa ou para aquela questão. Eu não faço, não sou contra, poderia fazer, mas as circunstâncias de vida não me permitiram estar inserida em nenhum movimento negro. Eu falo daquilo que é a minha experiência. Uma outra pessoa disse assim, que texto bonito que você fez sem teoria. Eu falei, mas para que eu vou teorizar a minha dor? Se eu senti isso, se eu vivi, se eu contei uma experiência muito pessoal, eu vou teorizar para quê? Eu conheço alguns teóricos, aliás, eu conheço vários teóricos negros no Brasil, que inclusive ainda são muito pouco citados. Eu falei para uma colega acadêmica, isso esses dias conversando com ela, autores negros são muito pouco citados, poetas negros são muito pouco citados e existem em quantidade significativa na nossa nação. Eu saí do meu curso de graduação sem conhecer autores negros. Eu saí sem conhecer. Depois é que a gente vai, pela curiosidade, lendo aqui, lendo ali, a gente vai, então, achando essas referências. Mas nós temos muito boas referências intelectuais, na literatura, fazendo cultura de toda forma, cultura boa, negros e negras. Sim. E por que não aparecer? Por que não ter visibilidade? Mas você me pergunta como é que eu superei essa questão. Mas só uma parte, Midi. Eu acho que o que eu quis dizer com a maioria foi isso mesmo. Se vocês são maioria num país onde todo mundo tem uma descendência africana, né? Que foram os africanos que foram para o Brasil. Eu tenho, todo mundo tem no Brasil, quase todo mundo. O que acontece? Era para vocês estarem realmente em todos os lugares. No governo, na medicina, na escola, entendeu? Então, aí que eu quis dizer que realmente, infelizmente, as pessoas dizem merda, né? Posso falar aqui, que é no sentido de falar que não tem racismo. Lógico que tem. É óbvio que tem racismo. E a gente precisa assumir isso e não ficar quieto e lutar junto, né? Para acabar com isso. O racismo nunca devia ter existido. É tão absurdo você olhar para uma pessoa e não gostar dela, não querer amizade, ou não querer, por causa de uma cor de uma pele. É uma coisa tão inadmissível assim que não entra na cabeça. E eu quero ouvir você, porque eu me coloco no seu lugar e fico pensando, mas eu me coloco no seu lugar e eu posso dar a mão para você e te ajudar a mostrar para as pessoas esse mundo racista, só que eu nunca vou poder dizer para você que eu sinto o que você sente. Eu tenho empatia, mas eu não consigo porque só você tem as suas dores, as suas cicatrizes, né? E como é que você superou isso tudo? Então, você tocou também numa questão interessante. Quando você diz assim, no Brasil, que é um país miscigenado, nós temos aí a mistura dos sangues, a mistura das etnias. Mas predomina um fenotipo na nossa pele. Entende? Então, assim, por exemplo, hoje a gente tem a questão aí de cotas. E as pessoas dizem, mas para que cotas se no Brasil todo mundo é negro? Mas alguma vez você já foi discriminada como negra? Por mais que na sua família tenha alguém que foi negro, mas assim, na tua pele transparece que tu és negra? Não. Na minha tem o traço indígena e na minha também tem, muito longe, mas tem pessoa de pele branca. Mas eu já fui muitas vezes discriminada por conta da cor da minha pele. É isso que faz a diferença. Entende? É isso que faz a diferença. Agora, a superação disso, no meu caso, se deu primeiro assim. A partir da minha juventude, eu comecei a me achar bonita. Não sei, eu comecei a olhar no espelho e me achar bonita, mesmo assim com aquele processo de alisamento do cabelo. Eu comecei a me achar bonita. Eu me lembro que na faculdade tinha uma amiga que dizia assim, ela me enchia tanto o saco, ela dizia assim, rapaz, você é difícil a gente mexer na sua autoestima, né? Eu digo, olha, eu resolvi me dizer bonita e eu vou ser bonita até morrer. Você vai ver que eu vou ficar uma velha bonita. Que lindo! E rompi essa coisa.
rompi com essa coisa de me achar feia. Mas o que me fez, na verdade, e mudando a minha mentalidade, o meu olhar para mim mesma, foram as leituras, foram assim os esclarecimentos, foram as reflexões. Eu tive uma formação cristã e para além de religiosa, sabe? No meu caso, assim, procurar me espelhar no grande amor daquele que é o perfeito. Então eu me dizia assim, mas se ele que é o perfeito, que não tem, sabe assim, se me ama, se me colocou aqui com esses traços, é porque ele gosta dessa diversidade. Por que que eu vou me achar feia? Isso me ajudou um pouco. Mas as leituras e as reflexões assim, que fui fazendo ao longo da minha caminhada como educadora, trabalhando com literatura. A literatura foi uma coisa muito maravilhosa na minha vida. Analisando personagens, percebendo a ausência dessa representatividade e achando que deveríamos estar ali. Isso foi me ajudando a fazer essa superação e eu fui ficando numa certa ousadia de me achar bonita e de passar por cima disso. E depois eu tive que fazer um trabalho para eliminar rancores. Isso eu tive que fazer. E aí também toda essa leitura que a gente vai fazendo, né, das tantas situações e dos vídeos que a gente vai vendo, das conversas que a gente vai tendo, que vai dizendo que a gente precisa perdoar, que a gente precisa limpar a mágoa e tal, e tal, e tal. Fui fazendo mesmo esse trabalho, né, até com cara aí de autoajuda, e fui liberando porque eu queria ser feliz. Eu queria ser feliz. Eu falei, mas imagina que eu vou ficar presa pela paranoia do racismo, eu vou ficar me sentindo mal. Não, eu vou chegar onde eu quiser chegar. E eu nasci lá no interior da Bahia, em Jaguaquara. Hoje eu estou vivendo aqui em Portugal. Estou bem. Casada, amada, feliz, não é? Amada, feliz, podendo discutir, falar dessas coisas todas, incentivar outras pessoas e dizer você pode, sonhe, cresça, se instrua, porque você pode chegar onde toda e qualquer pessoa possa chegar. Sabe o que te ajudou muito, Mid? Sabe o que te ajudou muito? O Sim. livro. Porque o quê? O livro. Sim. O livro, porque como você é uma leitora assídua e ama, o livro, ele te fez ver como o ser humano é ignorante, sim, frágil, como as pessoas têm medo do diferente, né? Nós somos todos iguais, mas cada um é diferente. As pessoas têm tanto medo que elas preferem isolar, elas preferem se acomodar em algo que é totalmente histórico e cultural. Então, você começou a olhar para o outro, para o branco, que é racista, pensando, nossa, coitado de você, que pena que você é assim. Que pena que você não vê que você podia crescer, evoluir, ser uma pessoa melhor e conhecer pessoas fantásticas, independente da cor da pele. O livro, eu acho que te salvou muito, né? Com certeza. A leitura me ajudou muito nessa percepção do lugar da ignorância do outro, porque para você discriminar, para você ser racista, você tem que primeiro ser ignorante. Você falou um pouco aí atrás de que o presidente ou o vice-presidente disse que no Brasil não existe racismo. E eu fico pensando no nível de conhecimento que essa pessoa tem para fazer uma leitura social. Então, eu até perdoo, sabe? Porque a pessoa, para ter esse nível de percepção, ela precisa ter um nível de entendimento, de cultura, de leitura, que dê essa possibilidade de perceber onde é que essa coisa aparece, transparece e como que eles que são lideranças são responsáveis pela manutenção desse sistema racista no nosso país. Exatamente, exatamente. E eu fico pensando uma coisa que me deixa muito assim assustada. Século XXI, né? Quer dizer, e ainda vocês estão nessa luta incansável. Você viu, né? Duas pessoas que foram assassinadas, né? Semana passada, negras no Brasil, e está criando toda essa euforia, essa polêmica, e foi por isso que o vice-presidente disse, brasileiro não é racista. Quer dizer, ele devia ficar quieto, né?
ou se informar para falar uma coisa dessa, ou ouvir os negros. Eu acho que as pessoas precisavam ouvir as histórias de vocês, para poder entender tudo que vocês passaram, que estão passando, né? E você, você é uma mulher intelectualmente, né, muito intelectual, uma mulher inteligente, que escreve muito bem, tem um texto assim, um texto erudito, né, um texto didático, mas é mais acadêmico, né, que eu sempre te falei isso, é um texto elaborado, estrutural, e você acha que o escrever te ajuda a dizer as verdades para as pessoas, a liberar todas as angústias que você tem? Então, escrever é um processo muito engraçado, né? Você também escreve e você sabe disso. Eu trabalho mais com a poesia do que com a prosa. E a poesia para mim, meu processo, ele é muito interessante. Eu fico assim, faço a reflexão sobre os temas, não no propósito de escrever, mas eu estou sempre pensando. Eu sou uma pessoa, que às vezes meu marido chega em casa, meu esposo chega em casa e diz assim, menina, como é que você passa o dia todo nesse silêncio? Eu sou capaz de passar o dia inteiro em casa, sem ligar um rádio, uma televisão, a internet e nada. Eu fico eu e os meus pensamentos matutando ali o dia todo e ele acha aquilo uma coisa absurda, né? Mas eu sempre fui assim, eu gosto muito do silêncio. Lá no momento eu estou, às vezes, dormindo e, de repente, aquilo que eu pensei aparece em forma de texto poético, sabe? E eu gosto muito da linguagem poética. Eu disse para você, a gente falando sobre essa coisa do falar sobre isso aqui assim, tão naturalmente, que eu não sou muito de falar. Por quê? Para discutir essas coisas, você precisa até ter uma leitura e um texto mais acadêmico, penso eu. Sim. E eu gosto da linguagem poética, porque ela trata a questão e trata mexendo logo com a sensibilidade, sabe? E parece que via sensibilidade as pessoas são tocadas mais rapidamente. Essa é uma interpretação minha, sabe? É uma forma de achar muito particular. Então, assim, aí na poesia vem as situações todas vividas desde a infância e eu não me atenho a essa questão de raça. Não, eu falo sobre tudo. Eu falo sobre todas as situações, tudo que vivi, tudo que vejo outras pessoas vivenciando, aquilo vem em forma de poema. Raríssimas vezes eu sento para me dizer assim, vou escrever sobre isso, a poesia. O texto em prosa não, mas a poesia vem assim. E como eu trabalho mais com a poesia, essas coisas elas são elaboradas assim. Eu fico refletindo, é de mim, não é que eu queira refletir. Mas eu gosto do silêncio e a minha mente está perpassada de pensamento o dia inteiro. E em algum momento aquilo eclode em forma de poesia. O ano passado, por ocasião do Dia da Consciência Negra, eu comecei a perceber na rede social muito debate de para que o Dia da Consciência Negra? A consciência precisa ser humana, não há necessidade desse dia. E eu fiquei assim analisando que a maioria das pessoas que dizem que não tem a necessidade desse dia, elas sofrem sem perceber o racismo, ou percebem e não querem fazer o enfrentamento, ou não tem uma leitura suficiente para enfrentar a questão e então aderem ao discurso que parece ser um discurso mais fácil. Não é necessário tocarmos nessa questão. E aí eu falei, bom, eu já tô um pouco de saco cheio de estar dizendo, é preciso por isso, é preciso por aquilo. Deixa eu fazer um poema. E aí fiz o poema Até Tomar Consciência. Publiquei o ano passado. Maravilhoso, maravilhoso. Eu publiquei no porque assim, aquilo nasceu assim rapidamente, eu já fiz ali na página do Facebook e já soltei o texto. Depois uma amiga disse, que texto maravilhoso, esse texto precisa circular o mundo. E aí esse texto começou a andar. Um dia um ex-aluno pediu ao meu genro, peça à professora para mandar aquele texto para mim. Eu digo, olha, está na página do Face. Quando fui procurar na página do Face, o texto tinha sumido. Aí eu me lembrei dessa amiga que disse que o texto era maravilhoso e que mandou para alguém. Fui procurar, então já não tinha mais na página de ninguém. Mas, felizmente, nesse período, quando ela falou do texto maravilhoso,
Eu falei assim, olha, eu vou guardar esse texto. Aí fui lá e printei o texto no meu celular e fui cavocar as publicações do ano passado, foi que eu achei, eu até tomar consciência. E aí mandei para o rapaz que estava querendo o texto e fiz, falei, esse ano eu vou fazer em forma de vídeo, porque isso vai andar, agora já ninguém consegue me calar com ele. E coloquei no vídeo, esse vídeo já está com bastante visualização na rede, e foi assim a forma de dizer, olha, até tomar consciência, eu só me sabia preterida. Eu coloco lá o preta colorida no meio, né? Eu Eu só me sabia preta, vi. mas eu não sabia porque eu era preterida. Até tomar consciência, eu não sabia porque só faltava um pretendente para mim na adolescência. Até tomar consciência, eu não sabia por que chamavam tanto a gente de negro, de negra, como um xingamento. Por que o termo mulata parecia uma coisa chique até eu tomar consciência? Então, assim, é você saber dessas coisas, o que é que está por trás dessa coisa, que faz você dizer assim, olha, peraí, chega, basta disso, porque esse estereótipo, ele é muito devastador. Você vincular a imagem de alguém a um tipo de coisa e prende a pessoa naquele rótulo, isso é muito complicado, sabe? Então, a gente mexe com vidas. Eu me lembro que na minha época de atuação em sala de aula, eu tinha alunas negras muito tímidas, mas muito tímidas, sabe? E quando eu conversava com elas, eu percebia nelas isso, essa falta de aceitação social, essa falta de referência, e aí elas encontravam muito em mim esse apoio, esse suporte, de dizer, poxa, assim, a minha própria pode, eu também posso. E vi o olhar de muita gente brilhar a partir das nossas conversas, a partir de trazer à tona essas questões, de perguntar qual era a angústia, e não gostar do lugar onde morava, e de onde a mãe trabalhava, e do irmão que estava preso, que tinha sido apanhado com droga, e das tantas questões que vão permear essa negritude por conta desse afastamento, por conta desse ostracismo, por conta dessa invisibilidade, sabe? É muito prejudicial. Um aluno já de ensino médio testemunhou para mim no Instagram esses dias. A coisa mais maravilhosa que eu encontrei na minha vida foi a senhora no meu caminho. Ai, que lindo! Mudou para sempre a minha história, porque até então eu cheguei ao ensino médio, eu não tinha tido uma referência de educador negro. E como a sua fala dentro da literatura me ajudou a perceber a alma humana, que eu podia me assumir, me achar feliz e me sentir feliz como negro. A partir de então, eu me assumi a minha negritude, assumi a minha sexualidade e eu estou bem no mundo, a despeito da crítica, a despeito do olhar do outro. E, para mim, esses depoimentos são, assim, maravilhosos. Maravilhosos. É lindo, porque é como se você salvasse vidas, né? Salvasse pessoas que estão desistindo da vida por algum motivo, e você veio para resgatá-las, para mostrar que a vida vale a pena, para mostrar que o problema não são elas, o problema são os outros, né? Porque... Exato. Né? Eu estava ontem pensando na nossa pauta, ai, tem tanta coisa para falar, Mid, tanta coisa. Eu tenho a Luluzinha, que é uma boneca que ainda está chegando, ela está em viagem, sabe? É parecida comigo, mas ela faz perguntas discretas, só que ela não está aqui hoje. Aí, a amiga dela, a melhor amiga dela, a Linda já está aqui, a melhor amiga dela. Ai, que linda! É linda! Oi, Miki, tudo bem? Linda! Oh! Amei! E ela é a melhor amiga da Luluzinha. E ela já chegou. Ela dorme comigo na cama. Ai, que legal! Olha, você sabia que essa questão da boneca, a gente não se vê nas bonecas na minha época. Hoje já tem uma bonequinha ou outra preta, mas a gente não tinha boneca preta na minha época. Todas eram lourinhas. E eu dizia, por que não tem? Não tinha maquiagem para negra, shampoo para negra, não tinha nada, não tinha nada. Maquiagem não tinha. Shampoo, nada, nada. Mas a boneca... Para a maioria, gente, para a maioria não tinha. É incrível. Foi.
A boneca, ela é representativa do ser, do ser, não é? Ela é representativa do ser. Então, assim, não tinha essa representação. Não tinha essa representação. Não tinha. E a minha melhor amiga, quando eu era criança, era a filha da ajudante da minha mãe, né? E a gente dormia junto, era amiga. E eu estava lembrando ontem disso, eu não tinha, eu não, é engraçado, Lid, eu não olhava para ela e via diferença. Porque eu achava ela era igual a mim, eu não via diferença. Eu brincava, eu chorava quando ela não ia, eu adorava estar com ela. E eu acho que isso muito também é educação. Eu acho que os pais, até para a gente finalizar, depois nós vamos marcar uma outra live que eu quero falar mais sobre esse assunto, sobre relacionamento também com você e tal. Eu tenho a impressão de que os pais são muito responsáveis em criar racistas, em criar preconceituosos, porque uma criança é pura, a criança não tem maldade, a criança, ela chega numa outra criança, ou japonês, ou chinês, ou negro, e ela abraça, ela beija, ela toca, né? Ela conversa, ela brinca. Então, os pais é que devem dizer coisas do tipo, não chega perto, você não está vendo que é diferente, ou dizer coisas cruéis mesmo para essas crianças, né? Ou as crianças ouvem os pais dizendo também coisas desse tipo, né? Aparece na televisão, só podia ser, sabe? Só podia ser negro, esse tipo de coisa. A criança ouvindo isso, ela vai guardar, não adianta, e ela vai se tornar uma pessoa racista. Como eu nunca ouvi isso dos meus pais, nunca. Meu pai é nordestino, já teve muito preconceito também, né? Você sabe. E a minha mãe é do Sul, mas meu pai é do Nordeste. Mas meu pai, eu nunca vi ele falando, nunca vi ele diminuindo ninguém, nunca vi ele me dizendo, olha, fulano é menos porque é isso. Pelo contrário, a gente apanhava se a gente desrespeitasse uma pessoa, ou maltratasse uma pessoa, ou respondesse sem educação com uma pessoa. Você não acha que os pais estão criando uns monstrinhos também aí do futuro? Então, eu tive muitos coleguinhas, amiguinhas, também de pele branca, e frequentei casas de algumas dessas pessoas e era muito bem acolhida, muito bem aceita. Em outros lugares, não. Muitas vezes a gente não era convidado para determinados aniversários por conta da gente ser negro. Acho que não queriam que a nossa imagem saísse lá no meio da foto. Maculando o aniversário, não é? Então, assim, existem pessoas, sim, como seus pais, que reconhecem no ser humano um ser humano e pronto, e acabou. Mas ainda existem pessoas, e não são poucas, que consideram as pessoas a partir da cor da pele, e essa é uma herança cultural, o imaginário do brasileiro ainda é povoado por essas questões do período da colonização, da escravização no Brasil, e ainda tem o sujeito de pele negra por um sujeito inferior. Entende? Então, assim, é papel, sim, das pessoas, pais e tios e avós e pessoas que estão para além da criança em termos de idade, em termos de vivências, primeiro, não transmitir o preconceito para ele, ou para ela, a criança, e se percebem o filho, a filha, o neto, o sobrinho, a sobrinha, com esse comportamento, porque pode vir de um vizinho, pode vir de um outro coleguinha, não é? A partir daí, não necessariamente os pais. Eles precisam ter uma conversa e fazer uma correção dessa atitude, conversar, mostrar para o menino que ser humano é ser humano. E que houve um erro em transformar, e que esse erro ainda existe, a manutenção dele ainda, mas que não é papel desta criança, não é papel desta família perpetuar esse tipo de comportamento. Ele precisa ser esclarecido a respeito dessa questão.
E você falou uma questão muito séria. Realmente, muitas crianças, elas reproduzem aquilo que elas ouvem dos adultos. Pode ser na casa, pode ser fora da casa, mas é sempre de alguém maior. Ela não nasce com esse tipo de pensamento, de atitude. Ela não nasce. A criança não vem com esse, né? Com Não, essa criança não. referência racista. Ela não nasce com essa referência. Não, a criança nasce sem preconceito, a criança nasce com medo, né? Com sentimentos humanos, medo, raiva, tristeza, que é mais assim, nascer preconceituosa, racista. Não, claro que não. Não tem isso. Se você colocar um bebê, um bebê numa sala, ele vai brincar com outro bebê, ele vai abraçar, ele vai. Não existe isso, né? O ser humano é destruído por uma má educação, infelizmente. Exatamente. Essa é uma realidade que a gente vê, né? E eu tomei esse cuidado com os meus filhos, né? E graças a Deus eles são pessoas maravilhosas também. E é berço, é educação, não adianta. Eu acho que tudo é educação. E por isso que eu acho que precisa. Eu escrevi, né, O Melhor Abraço do Mundo, que é o meu livro infantil, que a Luluzinha é negra, o Jorge é branco e são os melhores amigos na escola. E tem criança deficiente, tem criança oriental, e a professora é chinesa, e eu quis mostrar. É um livro que não fala do preconceito, do racismo, é um livro que fala dos sentimentos humanos, e ali todos convivem em harmonia, que é esse mundo que eu acho que a gente já deveria ter, né? Eu acho que seria um mundo lá na frente, que eu nem sei se vai demorar muito para isso existir. Talvez, eu que peço a Deus que um dia as crianças falem, nossa, as pessoas não gostavam de pessoas que eram negras? Como isso? Que absurdo, sabe? Vão estudar isso na escola e vão achar um absurdo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu rezo muito para que a gente acabe com isso, né? E nós temos que lutar e vamos nos unir para acabar com isso. A Linda, é a Linda que ela chama, a Linda também, vai ajudar. Olha os Mas só pegando aí um pouco dessa sua fala. Só pegando um pouco dessa sua fala, eu quero dizer o seguinte, não que eu seja pessimista com relação a essa questão do racismo, retroceder, mas acho que a gente ainda vai lidar muito com isso, sobretudo enquanto a gente tiver um sistema capitalista que é alimentado por ele. O sistema capitalista precisa do racismo para se manter. Alguém precisa trabalhar, alguém precisa estar sob ordens, alguém precisa, e quando eu coloco esse precisa, estou colocando entre aspas, não é? Alguém precisa ser inferiorizado para que as relações de poder aconteçam conforme elas acontecem hoje. Então, é mais do que a questão sentimental, é mais do que a questão... É uma questão mesmo de relação e de direitos. As pessoas todas precisam ter acesso às mesmas coisas. Quando essa virada acontecer, aí eu acho que o racismo tem chance de minimizar e deixar de acontecer. Mas enquanto a gente tiver esse sistema bruto que a gente tem aí chamado capitalismo, eu não acredito. Não é que agora eu estou mexendo aqui já numa questão que dá panos para manga, né? Você é contra o capitalismo? Não se trata disso. Mas a forma como ele acontece, a forma como ele é mantido, é questionável e é prejudicial. Mas você sabe que eu vou te contar uma coisa que eu não falo que eu falei isso, mas em São Paulo, né, onde eu morava, há muitos anos que eu não tinha e não tenho uma auxiliar de casa que me ajuda e tudo, negra. Todas as pessoas que eu conheço, os meus amigos, né, que são os amigos, eles fazem doutorado, mestrado, são pessoas que estão à frente de empresas. Você sabe que os negros são responsáveis por um maior empreendedorismo, né, no Brasil. E eu acho que isso está mudando mesmo, porque eu
Nunca mais eu tive, nunca mais. Nunca mais, assim. É uma coisa que eu observei bastante. E no meu prédio também, no prédio lá, Genópolis, não vejo, não vejo. Vai havendo uma mudança, como você disse, como eu já disse também, lenta, mas há. E a partir do momento, a gente teve um momento no Brasil, quando assim, houve a possibilidade do negro adentrar a universidade com mais facilidade. E é para a gente perceber que realmente é uma questão de oportunidade. E aí o pessoal correu para lá. Quando as pessoas correram para lá, quando as pessoas foram se instruir, foram estudar, elas foram então buscar também outras coisas para suas vidas, diferente daquilo que era o lugar que parecia destinado socialmente para elas. Eu acho que a partir desse momento, então, começou a sentir, o Brasil começou mesmo a sentir um pouco a falta dessa presença da empregada e da mão de obra mesmo, negra, não é? Atribui-se isso a outras questões, e aí vamos para outras questões políticas, e que dá pano para muita discussão. Nossa, nós mas vamos continuar essa conversa. porque, assim, na minha família, pessoas foram beneficiadas em poder adentrar a universidade. Por exemplo, eu não adentrei via cota, as minhas filhas também não. Minha filha hoje fez o mestrado, ela não foi por esse caminho, mas muita gente precisou ir por esse caminho e mudou de vida. Portanto, eu sou a favor de cotas, sim. Não que elas sejam uma coisa para serem eternas, não. Mas, nesse momento, quando o Brasil ainda precisa fazer reparação histórica a um grupo desfavorecido, e não é somente o negro, vamos e venhamos, a gente tem o índio aí também nessa condição desfavorável, não é? E algumas outras etnias, mas eu estou aqui falando do que eu conheço, e eu sei que o negro está nessa situação. Então, assim, essa abertura para se aceder à academia fez com que muitos negros, muitas negras fossem procurar outras coisas que não somente servir, até continuaram como empregados, empregadas domésticas, mas enquanto estudavam e galgaram outras situações, outros Exatamente. E essa percepção também de que posso empreender, posso fazer algo meu, também foi uma coisa muito interessante. Exatamente, tem muitos empreendedores que eu conheço, muitos, e eu fico tão feliz, né? É tão bom isso. Já devia ser assim há muito tempo, né? Mas a gente vai conseguir mudar essa situação, não é, linda? Sim! Tenhamos fé, tenhamos fé. Olha, tem que dar bastante tapa na bunda do seu marido, porque os portugueses que vendiam os escravos, né? Os negros africanos. Aqui em casa dá boas discussões, sabe? Aqui em casa nós temos boas discussões. Olha, a princípio, assim, eu não percebo no meu esposo atitudes racistas, eu não percebo. Mas, e assim, a relação do português hoje com o negro é diferente da relação brasileira com o negro. É Portugal tem verdade. muito. Eu percebo que não existe assim um comportamento que existe no Brasil em relação ao negro. Inclusive, assim, a gente vê muito mais negros em cargos públicos aqui. A gente vê muito mais negros nos comerciais. Você chega num shopping, você vê muito comercial com pessoas negras. Eu digo, olha, eu fiquei assim, espantada. E você vê muito negro entrando e saindo no shopping. A relação é diferente. Restaurante, muitos restaurantes. Restaurantes bons e tudo. Eu não posso adentrar essa questão com muita propriedade, porque ainda não fiz essa pesquisa. Eu gosto de falar as coisas com propriedade. É uma coisa que eu quero mesmo estudar, essas relações étnicas, né, aqui em Portugal, mas ainda não fiz. Mas, assim, eu estava falando disso para falar do meu esposo. Ele não tinha a percepção racista como o brasileiro tem. Às vezes ele fazia algumas brincadeiras, sabe? Comigo, não é com outra pessoa, comigo.
E eu dizia para ele o seguinte, olha, pare com isso. Ele, mas é brincadeira. Eu digo, olha, brincadeira só é brincadeira quando os dois lados estão se divertindo, sabe? Mas a gente fala isso em Portugal, sim. Você fala isso em Portugal, Portugal sente isso de uma forma. No Brasil, a gente sente isso de outra forma. Então, pare. E aí ele foi percebendo. Ele chegou a se assustar, sabe? Ele chegou a se assustar. Como é que a gente tinha essa percepção? E até hoje eu sinto que, assim, para ele, determinadas coisas que eu falo ainda são exageros. Mas hoje ele já entende. Bom, eu não vivi, então, sabe? Quem tem a dor é que vai mesmo gemer. Já tem um olhar, um comportamento diferente. E talvez dê uma outra live a gente perguntar como é que você, negra, casa com este português? Vamos contar essa história aí, que muito fofa a história. Vocês falam, um casal muito lindo. Safadinha. Esqueci de falar no currículo dela que ela também é safadinha. Brincadeira. Lulu, não fica quieta, linda. Linda, fica quieta. Meu amor, hoje a gente se despede, mas vamos marcar outro. Temos muita coisa para falar. Muita sobre relacionamento, sobre amor, sobre muitas coisas, sobre a sua vida em Portugal, como é que você veio parar aqui, e é isso. E saiba que você é uma pessoa maravilhosa, te admiro muito, seus textos me inspiram muito, é lindo o que você escreve, e vamos terminar com um trecho do Tomei Consciência, do seu texto, que é extraordinário. Foi aí que eu coloquei que você era... Quando você falou que você era preterida, eu falei, você é minha preferida. Vamos terminar com esse trecho. Quer a leitura de uma parte do texto, é isso? Quero. Sim. Ok. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Quero! É lindo. Eu publiquei um outro texto também, aí em forma de vídeo, não sei se você chegou a ver, o Nós da Senzala. Esse texto eu fiz por ocasião da escrita da tese de mestrado da minha filha, ela estuda velhices negras, e me pediu um texto sobre negritude, e está lá no meu Facebook esse texto. Viu? Escolhe qual que você quer ler. Ele está publicado no YouTube, Mídia Paixão. Aproveitando antes de ler o poema, até gostaria de te falar sobre a minha página no Instagram, onde eu digo... Claro, faz a propaganda aí, como é que as pessoas te acham? Poesia.midpaixão, sem tio, né? Poesia.midpaixão. Aí, colocou lá, me acha. Poesia.midpaixão. E eu Até Tomar Consciência, que foi o texto que eu escrevi o ano passado, ele diz o seguinte, até quando tomar consciência, eu só senti o incômodo de ser preterida. Até tomar consciência, eu não entendia por quê. Por mais que pedisse, nunca pude cantar no grupo de anjos do coral natalino infantil da igreja. Até tomar consciência, eu não sabia por quê. Entre as coleguinhas adolescentes, só faltava pretendente para mim. Até tomar consciência, não entendia por que queimaram tanto meu couro cabeludo com pente de ferro aquecido na brasa. Até tomar consciência, não sabia por que não me queriam vestida de vermelho, preto ou marrom. Até tomar consciência, não entendia tantas negras na cozinha e tão poucas na sala de aula. Até tomar consciência, não sabia por que a palavra negro, negra, tornou-se tantas vezes xingamento. Até tomar consciência, não entendia por que ficava de fora quando um dos critérios de escolha era tal da boa aparência. Até tomar consciência, não compreendia quando me elogiavam por meu nariz não ser tão chato ou meu lábio não ser tão grosso. Até tomar consciência, não compreendia a frase teu útero até que é limpo, quando eu pari a filha primeira. Até tomar consciência, não entendia porque me diziam para eu não sonhar com certas coisas, pois elas não eram para mim. Até tomar consciência,
Não percebia, porque eu tinha de executar tarefas melhor que outras pessoas. Até tomar consciência, não entendia o dito popular: negro, quando não suja na entrada, suja na saída. Até tomar consciência, não entendia a maldade ao dizerem que todo mundo era negro em meu país. Até tomar consciência, acreditava em democracia racial. Até tomar consciência, não compreendia porque duvidaram tanto da minha capacidade. Até tomar consciência, não entendia porque não era da cor certa para estar à frente de um grupo de predominância de tez clara. Até tomar consciência, não compreendia o extermínio minuto a minuto de tantos jovens negros em meu país. Até tomar consciência, acreditava que negros no Brasil, ou negras no Brasil, nunca escreveram nada belo ou relevante, ou fizeram tão pouco que não era digno de menção. Até tomar consciência, preconceito, discriminação, racismo, complexo, eram conceitos confusos em minha cabeça. Até tomar consciência, mulata parecia um termo chique. Até que tomar consciência, enganaram-me acerca do meu lugar. Até tomar consciência, acreditava na mentira de que todos podiam ter acesso aos mesmos lugares socialmente pelas mesmas vias. Até tomar consciência, acreditei que os estupros das negras é porque elas seduziam. Até tomar consciência. Até tomar consciência. Até tomar consciência. Nossa, esse texto bravo. Depois que eu tomei consciência, tudo isso mudou. Resume tudo. Mide, muito obrigada, viu? Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu carinho comigo, estar aqui. E eu quero fazer muitas coisas aí com você. Vamos combinar, tá? Obrigada. Eu que te agradeço a oportunidade de falar, de dar esses depoimentos, de mostrar o meu texto, de divulgar o meu trabalho. Você tem sido assim, uma pessoa muito importante para a minha vida, uma amiga maravilhosa que encontrei aqui em Portugal. E como a gente precisa, não é? Dessas pessoas Sim. que são assim, referência cultural para a gente fazer trocas legais. Muito obrigada a você pela acolhida. Foi um dia maravilhoso, aquele dia da feira literária, quando a gente se encontrou lá na Marquês de Pombal. Foi um dia histórico, sabe? Foi um dia histórico. É uma amizade que veio para ficar. Muito obrigada. Eu que agradeço, é recíproco tudo, viu? Sou tua fã mesmo. Adoro o teu texto, adoro seu jeito de escrever, você como pessoa, você é muito querida. E até a próxima, né? Logo, logo a gente faz de novo. E a gente grava de novo, tá? Ok. Sempre às ordens. Um beijo bem grande, viu? Uma boa noite para você, tá? Beijo para você. Beijo. Tchau, ela também vai dar tchau. Tchau! Tchau! Beijo, meu amor. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.